Os irmãos que estiveram aqui domingo, viu a gente dando um pouquinho do testemunho de como foi lá, que os irmãos falaram que seria um passeio, né? A pastora ficou doente, foram muita luta, ficamos presos no elevador, quase perdemos o voo. Para os irmãos entenderem e avaliarem que a vida com Jesus ela não é fácil, irmãos. A vida com Jesus ela é feita de lutas. Mas você já prestou atenção que a vida sem Jesus também não é fácil? Ela também é feita de lutas. Quando eu olho para essa história, irmãos, eu aprendo algumas coisas e eu queria que... Quem é os irmãos aqui, que estão aqui presentes, que vão passar pelo encontro aqui? Você pode falar, os servos e os encontristas. Levantem as mãos. Servos, levantem as mãos. E encontristas. Não vai, Robson? Tá. Amados, presta atenção numa coisa. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai sempre ver uma coisa: que para se achegar até Jesus, ou ter um encontro com Jesus, ou ser encontrado por Jesus, nunca foi fácil. Sempre tem algumas barreiras, sempre tem alguns impedimentos, sempre tem alguns levantes, sempre tem alguns espinhos. Vou falar para vocês, hoje se eu pudesse eu faria o culto na minha sala. Vou repetir, se eu pudesse eu faria o culto, falei para minha filha hoje, eu faria o culto aonde, minha filha? Na minha sala. Não é mais fácil? Não preciso sair de casa, não preciso entrar numa perua, não preciso vir aqui no frio, não preciso vir aqui, né? Eu simplesmente reuni os irmãos ali, e a hora que a perua estava cheia ainda, o irmão teve que ir lá com o carro. Porque, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e aí por isso que eu estou falando, irmãos, Jesus nunca falou que seria fácil. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, que para que a gente possa mudar de vida, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ser próspero, para que nós possamos mudar a nossa real situação, a gente precisa enfrentar algumas lutas. E aí está o problema, irmãos, a gente não quer sair do comodismo, a gente quer ficar sentado no sofá, a gente quer ficar debaixo da coberta. Só me diz uma coisa aqui, quem foi hoje, foi muito fácil levantar da cama, levanta a mão. Nossa, ninguém levantou. Sabe, eu tinha que levantar a tal hora e foi uma moleza. Eu só, toda disposição. Ninguém, irmãos. Vocês estão entendendo? Ainda bem que a gente foi sincero. Que se tivesse alguém que falasse que foi fácil, hoje eu não estava brincando. Então, irmãos, quando eu olho para a vida de Zaqueu, a gente precisa fazer uma analogia e uma aplicação para as nossas vidas. Irmãos, você crê que Deus, Ele ainda vai fazer muitas coisas durante esse ano na sua vida, em nome de Jesus? Eita, só alguns irmãos entenderam. Irmãos, eu creio, já se passaram 6 meses, e Deus já tem feito maravilha na vida dessa igreja, na minha vida. Esses dias eu estava conversando o que Deus tem feito na minha vida financeira, irmãos, é só milagre. Minha filha esses dias falou assim: pai, o senhor pode me arrumar 15 reais? Aí eu falei, vou te mostrar o saldo. Tinha 12,55. Ela, caramba pai, o negócio tá feio mesmo, né? Eu falei, filha, ainda tá bom porque não tá negativo. É isso, irmãos? Tá bom ainda, tem 12,55. Porque às vezes ela acha que é brincadeira, irmãos. E aí quando eu olho para Zaqueu, irmãos, para que você possa ter uma mudança de vida, para que os teus próximos meses possam ser abençoados, e eu quero que isso seja assim na sua vida, porque se você for abençoado, eu também serei. Irmãos, Zaqueu, ele era um homem que era de pequena estatura, e ele teve que enfrentar a primeira coisa, irmãos, sabe, o preconceito contra si mesmo. Quem aqui é baixinho aí? Levanta a mão em nome de Jesus. É fácil ser baixinho, irmãos? Quando a gente olha e, sabe, chega perto de um Alain, imagina, você olha assim e fala, Jesus amado, é Davi e Golias. Querendo ou não, nós precisamos enfrentar o nosso primeiro inimigo, que somos nós, irmãos. Você já imaginou quanto preconceito ele tinha contra ele mesmo? Mas vai dizer, irmãos, que diante disso ele não mede esforços, ele sai da sua casa, ele enfrenta as pessoas, porque, irmãos, este homem, aonde ele saía, ele era xingado de ladrão, e ele chega e sobe numa árvore e fica ali esperando.
E eu fico imaginando que quando ele enfrenta tudo isso, ele fica, não, só vou ver Jesus, e vai ser lindo ver Jesus passar, porque só de ver Jesus eu creio que já era maravilhoso, irmãos. Porque eu creio que aonde Jesus passava, irmãos, a paz passava, a alegria, a cura, a esperança chegava. A Bíblia vai dizer em um texto que uma mulher só de tocar na sua orla, ela foi curada. Então olha só, a presença de Jesus era algo poderoso. Mas irmãos, Jesus vê a intenção do coração deste homem. E aí eu quero desafiar você, saia do teu comodismo, saia da tua zona de conforto, por favor. Irmãos, hoje não foi fácil para mim levantar, como eu acabei de falar, como você. Mas eu sabia que tinha uma missão e por isso eu precisava levantar. Era a missão de deixar as coisas para o encontro com Deus tudo preparado. Não foi fácil, irmãos. E houve empecilho, bateram na perua. Para você entender que as coisas com Jesus não é fácil. Mas eu posso falar para você, eu estou aqui nesse exato momento. Agora são exatamente 9h08. E eu estou aqui agraciado e maravilhado, porque o Senhor me usou para fazer algo para Ele. Então assim, amados, se você quer que os teus 6 meses daqui para frente sejam diferentes, saia da tua zona de conforto. Faça como Zaqueu. Zaqueu era rico, irmãos. Zaqueu, eu creio que ele tinha muito ouro na sua casa. Sua casa, irmãos, era parecido com um palácio. Só que ele não era feliz. Talvez você chegou aqui, mas os 6 meses que eu passei está bom, pastor, será? E eu quero te desafiar, irmãos, a fazer como Zaqueu. Sabe, eu quero desafiar você que não vai para o encontro, se prepare para ir em novembro. Pastor, mas eu já fui para o encontro. Meus irmãos, nosso encontro mudou totalmente a visão. Tanto que todos que chegam, sejam líder que for, tem que passar pelo encontro, irmãos, para que depois possa servir. Pastor, mas você foi num retiro, porque nós não fazíamos encontro. Pastor, é todo mundo que vai lá e tem um encontro com Deus? Não, irmãos. Tem pessoas que foram lá e continuam a mesma pessoa, ou voltaram ainda pior, porque foram com o coração fechado, foram lá pensando em outras coisas, foram lá ocupada com os seus afazeres fora do encontro. Mas quando eu olho para a vida de Zaqueu, irmãos, este homem enfrenta o seu ego. Ele sobe numa figueira braba. E quando Jesus chega, irmãos, eu creio que ele já ficou maravilhado. Mas quando Jesus olha para cima, fala assim, hoje eu quero entrar na tua casa. Mas Jesus só entrou na casa dele porque ele tomou uma decisão de sair de casa, de sair do comodismo. Nós vamos começar mais algumas células assim que nós voltarmos do encontro. Pastor, eu não queria abrir minha casa. Mas você já imaginou que se você abrir tua casa, tua família pode ser alcançada? Esses dias um irmão falou para mim assim, pastor, o meu irmão parou de fumar, meu irmão parou de beber, meu irmão está tentando se transformar, tentando ser outra pessoa, depois que realmente eu comecei a fazer um trabalho lá. Você já imaginou que talvez a sua casa ainda não foi liberta porque você ainda colocou empecilhos para abrir célula dentro da sua casa? Eu vou para o final. Se Jesus hoje chegasse para você, Alice, para você, e falasse assim, hoje eu quero ficar na tua casa, como que estaria a tua casa? Está de perna pro ar, está toda bagunçada. Lá tem revista de pornografia, lá tem vídeo de pornografia, lá ainda tem coisas do velho homem, lá ainda tem ídolos na parede. Como que estaria a tua vida, a tua casa? Se Jesus falasse a mesma coisa que ele falou para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa que eu vou ficar na tua casa. Como que Jesus seria recebido na tua casa hoje? Sabe, Jesus ia chegar e falar assim, aqui está uma bagunça, aqui precisa haver conversão. Ou será que Jesus ia entrar e falar assim, não, aqui tem pessoas que estão com o coração aberto e hoje vai haver salvação nessa casa. O que eu acho lindo, irmãos, é que o versículo 6 vai dizer que Zaqueu não pensou 2 vezes. Vai dizer assim, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Irmãos, Jesus não está preocupado se a nossa casa está de perna para o ar,
se ainda tem revista de pornografia, vídeos de pornografia, coisas do velho homem. O que Ele quer é que você mude hoje, que você jogue fora essas revistas hoje, que esses vídeos que você vê possam ser apagados. Sabe aqueles 3 pontinhos que tem lá em cima? É só você clicar nele e falar assim, ó, não quero mais receber essas notificações. Simples assim. Sabe aquela sujeirinha que nós de vez em quando nós jogamos para debaixo do tapete? Ele só quer que você levante o tapete e tire ela para fora. O que mais me tocou lá na conferência foi a última ministração e não foi pregação. Eu estava conversando com o irmão. A última ministração foi uma peça de teatro. Entra um pastor e tem algumas pedras muito pesadas. E esse pastor com um saco grande começa a pegar essas pedras pesadas e cada vez vai pesando mais. E Jesus está do lado dele, olhando para ele, tentando ajudar ele. Em cada pedra que ele para, cada pedra. E daqui a pouco, quando ele pega a última, que ele não está aguentando nem levantar, ele vê Jesus e toma um susto. Jesus, o Senhor estava aí? Jesus fala para ele, eu estava aqui todos os momentos. E aí Jesus começa a pegar aquela bolsa cheia de pedra pesada, aquela coisa grande, e ele não larga, irmãos. E aí Jesus tem que pôr força, e aí ele cai lá para trás. Mas Jesus, por que você fez isso? Irmãos, Jesus dá uma palavra para ele, ó, o meu fardo é leve. Irmãos, o que eu aprendo com tudo isso, e aí eu aprendi muito como pastor. Jesus não falou que é para nós carregarmos o fardo. Jesus não falou que é para nós carregarmos tudo sozinho. Ele falou assim, ó, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente está querendo carregar coisas que não é para nós carregarmos. E é tão interessante que durante a encenação, liga o filho do pastor. Ô pai, o senhor não vai vir na minha encenação aqui de Dia dos Pais? Ele, esqueci. Daqui a pouco ele marca o jantar com a esposa e ele esqueceu. Daqui a pouco é para ele ter um momento para ele e ele esqueceu, porque ele está tão ocupado em fazer as coisas para Jesus que ele também esqueceu dele. Eu não sei se você está entendendo o recado. É importante fazer as coisas para Jesus. Mas o que eu fui lá e mais ouvi, irmãos, foram 2 coisas. Que primeiro eu tenho que ter o meu momento com Jesus, e depois é fazer discípulos. Pastor, o que isso tem a ver com Zaqueu? Tem a ver com a primeira atitude de Zaqueu: reconhecer que nós estamos falhos diante do Senhor. Infelizmente, irmãos, nós temos muitos emocionados dentro da igreja. Muitas das vezes nós somos muito convencidos, choramos, descemos lágrimas, mas não somos convertidos diante do Senhor. E por isso que a nossa vida não muda. A gente continua praticando as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas. Eu vou assumir um compromisso com Deus e eu vou fazer isso, isso e isso. Nós começamos a primeira semana, daqui a pouco nós abandonamos. O que eu acho lindo de Zaqueu, irmãos, é que não ficou só no emocionalismo, da boca para fora. Ele leva Jesus para a casa dele, e antes de Jesus chegar e entrar na casa dele, a primeira coisa que ele fala: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Segunda coisa que ele fala: a quem eu extorqui, roubei, eu devolverei 2 vezes mais. Quantas vezes? 4 vezes mais, isso que eu quis dizer. Obrigado, Raquel. Vocês estão entendendo, irmãos? É que 2 vezes a lei pedia para ser devolvido 2 vezes. Obrigado, Raquel. E aí ele quer ser mais que a lei. Por isso que ele fala: eu vou devolver 4 vezes mais. Amado, sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente tem uma intenção no coração verdadeira de realmente ver Jesus, encontrar com Jesus. E eu falo para vocês que vão passar pelo encontro. Pastor, mas já passei em 10 encontros. Mas vá como se fosse o teu primeiro encontro com Deus. Pode ter certeza que vai haver mudança de dentro para fora. E aí eu finalizo. Versículo 9 diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. O
que eu aprendo, irmãos, quando nós temos uma intenção real e verdadeira de humildade diante de Deus, não é só nós que seremos salvos, a nossa casa também será salva. Eu queria te convidar a ficar de pé. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. E o final do texto diz que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Eu creio que todos aqui já tiveram encontro com Cristo. Se não tiveram, que possa ter o mais rápido. Mas há uma missão minha e tua, irmãos. E eu creio que não mostra, a Bíblia não fala mais de Zaqueu, mas eu creio sim que depois Zaqueu ele começa a pregar sobre Jesus. Eu creio que agora ele usa todo o seu conhecimento para mostrar a transformação que Jesus fez na vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos incomode, que assim como Zaqueu estava cheio de riquezas, de dinheiro, de bens, de posses, de propriedades, mas isso não deixava ele feliz, ele não tinha paz no seu coração. Que o Senhor nos incomode de uma tal forma a lutarmos contra o nosso próprio ego, que possamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude, Senhor, a praticar, papai, em nome de Jesus, Pai amado, o amor ao próximo, que nós possamos, Pai amado, ganhar almas, que nós possamos fazer discípulos, através do nosso momento, do nosso encontro contigo, Deus. Que, amado, que haja salvação na nossa casa, mas que haja salvação, Pai amado, ao redor da nossa casa, através das nossas vidas. Que o Senhor levante aqui, Pai amado, pessoas que, Pai amado, terão um compromisso sincero e verdadeiro contigo, em nome de Jesus.